Tudo começou quando conseguimos sequenciar o primeiro genoma humano antigo, pois isso nos forneceu uma enorme quantidade de dados de indivíduos isolados. A mais antiga lenda viking acaba de ganhar comprovação científica, mas é mais estranha do que qualquer um imaginava. O sequenciamento genômico revela que parte da história viking não é humana. Será que os mitos têm fundamento em evidências genéticas reais? O que isso significa para os nossos livros de história? Junte-se a nós, enquanto exploramos os segredos enterrados no DNA Viking. A descoberta do D. A Viking mudou tudo o que pensávamos saber. Por muito tempo, muitas pessoas tiveram uma ideia consistente de como era a aparência de um viking. Diversas formas de mídia, como filmes, programas de TV, quadrinhos e logotipos de times esportivos, reforçaram essa imagem em nossas mentes. A representação mais comum é a de um homem alto com longos cabelos loiros, olhos azuis e corpo forte. Às vezes, esse viking é mostrado usando um capacete com chifres em uma postura confiante, como se estivesse em uma academia moderna na Escandinávia. Essa imagem está gravada em nossas mentes há séculos, o que a torna aparentemente precisa e incontestável. No entanto, a ciência agora veio a público e questionou essa imagem familiar de forma significativa. Um grande grupo de cientistas concluiu recentemente um extenso projeto científico que durou 6 anos. Não se tratava de uma pesquisa pequena ou apressada. Foi uma investigação minuciosa e detalhada, com o objetivo de revelar a verdade sobre os indivíduos conhecidos como vikings. Os cientistas examinaram o DNA de mais de 400 esqueletos vikings. Esses restos mortais não foram descobertos em um único local. Foram encontrados vestígios em inúmeros locais espalhados pela Europa e até mesmo na Groenlândia. O objetivo era simples, porém impactante compreender quem eram realmente os vikings em particular, aqueles que pilharam litorais e viajaram extensivamente entre os anos 800 e 1050. As descobertas desta pesquisa foram significativas o suficiente para serem incluídas na prestigiosa revista científica Nature, o que indica a credibilidade e a importância dos resultados. Os cientistas iniciaram sua pesquisa analisando o esqueleto de uma mulher chamada Kata, encontrado em um sítio funerário viking em Varnum, na Suécia. Normalmente, quando um esqueleto é encontrado em um sítio viking na Suécia, espera-se que o DNA corresponda à genética viking tradicional. No entanto, quando o DNA de Kata foi examinado e comparado ao de outras pessoas, os resultados não corroboraram a história esperada. O choque inicial veio quando se revelou que nem todos os vikings eram loiros como se acreditava. Apesar do forte estereótipo de vikings loiros, as evidências de DNA mostraram que muitos, na verdade, tinham cabelos castanhos. Isso contraria a imagem popular dos vikings nórdicos retratados pela mídia como seres de pele clara. Sua aparência era mais diversa e morena do que se pensava anteriormente, contradizendo crenças antigas. Essa revelação marcou o início do questionamento de crenças seculares sobre os vikings. A professora Eska Willerslev, que liderou o estudo, afirmou que a composição genética do mundo viking não era o que se pensava anteriormente. Acreditava-se geralmente que os vikings eram um grupo homogêneo de escandinavos com ancestralidade comum que realizavam incursões em conjunto. Eram geralmente considerados uma única raça de guerreiros unidos por seus laços sanguíneos. No entanto, as descobertas do DNA provaram definitivamente que essa noção era imprecisa. A pesquisa mostrou que os vikings interagiram com os povos locais mais do que se pensava anteriormente. Sua composição genética era mais variada do que se imaginava. Os vikings não eram apenas da Noruega, Dinamarca e Suécia, nem conviviam apenas com seus próprios grupos. Pelo contrário, os vikings possuíam uma mistura diversificada de origens genéticas. As descobertas foram bastante surpreendentes quando os cientistas encontraram marcadores genéticos no sul da Europa. Foi ainda mais inesperado encontrar influências genéticas da Ásia.
O que é significativo nisso é que o DNA estrangeiro nos vikings não provém apenas da captura de pessoas e seu retorno ao país. A pesquisa indicou que essa mistura genética ocorreu antes na era viking. A troca genética entre o sul da Europa e a Ásia já havia ocorrido na Escandinávia. A descoberta desafia a imagem estereotipada de um viking puramente escandinavo. Ela exige uma reconsideração do significado da palavra viking. Isso também lança luz sobre as interações no mundo antigo. As ligações genéticas indicam que as pessoas viajavam e se misturavam por vastas distâncias muito antes do que se acreditava anteriormente. Isso ocorreu muito antes dos meios de transporte modernos. Não existiam aviões-trens ou meios de transporte convenientes. Mesmo assim, genes asiáticos conseguiram entrar no patrimônio genético dos vikings. Isso implica que o mundo era mais interconectado do que se imagina. A Escandinávia não era uma terra remota e congelada, isolada do resto do mundo. Era mais como um ponto central, onde diversos grupos de pessoas viajavam, viviam e interagiam. A descoberta altera a definição do termo viking. As provas de DNA indicam que ser viking não era uma questão de genética. Não era determinado pela linhagem sanguínea. Em vez disso, ser viking era uma profissão ou ocupação. O importante era o que você fazia, não sua história familiar. Então, se ser viking era uma profissão, significava que qualquer pessoa de origem diferente poderia se tornar um viking. Isso levanta mais questões sobre a sociedade viking. Como eles se mantiveram organizados, se não eram todos iguais? Como conseguiram conquistar e governar territórios tão vastos? As evidências de DNA indicam que eles valorizavam habilidades em sua sociedade. Se um indivíduo sabia lutar, viajar e contribuir, era bem-vindo. Isso implica um sistema social mais aberto e adaptável do que se pensava anteriormente. No entanto, isso levanta outra questão. Por que a imagem dos vikings loiros de olhos azuis ainda persiste se os vikings eram geneticamente diversos? Uma explicação possível é que os vikings loiros eram uma minoria influente ou de alto status social. Outra teoria é que essa imagem foi criada posteriormente e amplificada ao longo do tempo para retratar os vikings como mais heróicos e míticos do que realmente eram. A pesquisa também descobriu um aspecto inesperado da Escandinávia. Demonstrou que os grupos vikings em diferentes regiões eram geneticamente distintos uns dos outros. Os vikings da Noruega não interagiram muito com os vikings da Suécia, pois eram grupos distintos e às vezes até inimigos. Quando os vikings surgiram em um período sombrio na Grã-Bretanha, este mistério escocês lança nova luz sobre o verdadeiro significado da palavra viking. Sugere que ser viking não se resumia apenas à linhagem sanguínea, mas principalmente à influência cultural. A cultura viking parece ter se espalhado como uma ideia poderosa, abraçada por aqueles que reconheciam sua força. Anteriormente, acreditava-se que ser viking era determinado pelo nascimento. Se você nascesse na Noruega, era automaticamente considerado um viking. No entanto, evidências recentes indicam que não era tão simples assim. Pesquisadores examinaram 2 esqueletos descobertos em Orkney, na Escócia. Os habitantes locais os sepultaram com cuidado e respeito seguindo os costumes vikings. Os corpos foram dispostos em um túmulo em forma de barco, representando a crença de que suas almas iriam para Valhalla. Eles foram enterrados com espadas vikings, demonstrando seu alto status. Os túmulos indicavam que os indivíduos provavelmente eram guerreiros nórdicos. Os cientistas há muito acreditam que esses homens eram invasores escandinavos com base nessas descobertas. Os resultados do teste de DNA chegaram e mudaram completamente a situação. Os resultados não revelaram nenhuma ascendência escandinava. Não havia nenhuma ligação com a Noruega, Dinamarca ou Suécia. Em vez disso, os homens tinham laços genéticos com os povos da Irlanda e da Escócia.
É possível que fossem descendentes dos Pictos, a enigmática tribo escocesa ancestral. Apesar de suas raízes escocesas, viveram e foram sepultados como vikings. A descoberta revela algo importante. Ser viking não se tratava de pertencer a uma etnia específica, mas sim de adotar uma determinada identidade. Era como fazer parte de uma cultura compartilhada ou de um grupo social reconhecido. As pessoas não precisavam ter ascendência escandinava para serem consideradas vikings. Bastava que adotassem o estilo de vida viking. Os habitantes locais testemunharam a chegada dos vikings e ficaram impressionados com sua força, navios, armas e sucesso. Eles admiravam o sistema eficiente dos vikings e decidiram fazer parte dele. Começaram a seguir as tradições vikings, a usar ferramentas vikings, a acreditar nos costumes vikings e possivelmente até a falar a língua viking. Embora sua aparência física possa indicar uma coisa, suas práticas funerárias sugerem outra. Essa nova compreensão muda a forma como vemos a história das Ilhas Britânicas. A visão tradicional costuma retratar os vikings lutando contra os nativos. Ela simplifica o passado como uma batalha entre atacantes e defensores. No entanto, as evidências de DNA revelam um quadro muito mais complexo e dinâmico. As fronteiras não eram rígidas e os habitantes locais nem sempre resistiam. Alguns chegaram a decidir se juntar à comunidade viking. A influência viking não se limitou à genética, mas também abrangeu desenvolvimentos sociais e políticos. Eles trouxeram novas ideias, tecnologia e um forte senso de identidade que até mesmo seus inimigos consideraram atraente. Ao mesmo tempo em que a mistura de culturas ocorria na Escócia, eventos perturbadores se desenrolavam no sul da Inglaterra. Uma das descobertas mais perturbadoras da era viking são os homens sem cabeça de Dorset. Em Dorset, arqueólogos encontraram uma vala comum com cerca de 50 esqueletos todos decapitados. Valas comuns geralmente indicam uma tragédia, mas essa descoberta foi particularmente chocante devido à ausência de cabeças em todos os corpos. Este não foi um enterro decorrente de uma batalha. As marcas nos ossos do pescoço indicam uma clara sequência de eventos. Os ferimentos sugerem que esses homens não foram executados em combate. Em vez disso, foram capturados, amarrados e executados em ordem. Foi um massacre planejado. Alguns desses corpos foram submetidos à mesma análise de DNA, que revelou detalhes ainda mais trágicos sobre o passado. Os testes de DNA confirmaram que esses homens eram de fato descendentes de vikings. Eles não eram moradores locais fingindo ser vikings. Eram autênticos saqueadores escandinavos. Provavelmente faziam parte de um grupo de saqueadores que não obteve sucesso em sua missão. Foram capturados por forças locais, possivelmente anglo-saxões, e executados longe de suas terras. Essa descoberta nos permite considerar a era viking com mais fidelidade. Geralmente o foco está em incendiar aldeias e roubar tesouros. No entanto, este local de sepultamento ilustra a consequência do fracasso. Mostra 50 homens que provavelmente se conheciam, possivelmente amigos, parentes ou companheiros enfileirados e executados sem qualquer piedade. Os resultados do DNA mostraram que esses homens não eram todos da mesma região da Escandinávia. Eles não eram de uma aldeia ou família específica. Em vez disso, sua genética indicou que eles vieram de várias partes da Escandinávia. Isso sugere que eles eram um grupo de homens recrutados por suas habilidades e não por laços de sangue. Assim como as tripulações piratas, as tripulações vikings eram formadas por guerreiros de diferentes regiões reunidos por líderes com base em suas habilidades e lealdade e não em sua origem específica. Essa informação corrobora uma tendência maior. Os grupos vikings eram adaptáveis e receptivos na integração de novos membros. Desde que alguém atendesse aos critérios e tivesse objetivos semelhantes, poderia se tornar parte do grupo. Essa tendência também demonstra como pessoas de diferentes regiões, como a Escócia e a Escandinávia, podiam se unir e lutar lado a lado no mundo viking. Esta vala comum pode estar ligada a um evento sombrio da história, conhecido como o Massacre da Noite de São Brice.
No ano de 1002, o rei inglês Etelredo, o Despreparado, ordenou o assassinato de dinamarqueses residentes na Inglaterra. As evidências de DNA coincidem com esse período. Embora não possamos ter certeza absoluta essa possibilidade, confere ainda mais significado à descoberta. Quando todas essas peças se encaixam, um quadro poderoso emerge. As forças vikings não eram apenas exércitos típicos ligados a uma região ou família específica. Eles se assemelhavam mais a um exército estrangeiro no início da Idade Média. Eram diversos, ágeis e capazes de se adaptar a novas situações. Essa diversidade pode ser a razão do seu sucesso. Eles eram capazes de aprender rapidamente a aprimorar suas armas quando necessário e absorver novas informações se isso aumentasse suas chances de sobrevivência. Combinavam diferentes culturas, talentos e até mesmo indivíduos. No Ocidente, a violência e a mistura cultural estavam mudando a paisagem. Mas no Oriente, uma história viking diferente se desenrolava. Enquanto os vikings dinamarqueses enfrentavam duras consequências na Inglaterra, os vikings suecos avançavam pela Rússia, fortalecendo-se por diferentes meios. Suas viagens para o leste suscitaram uma questão interessante na história viking. Será que esses guerreiros poderiam ter se tornado guardas de elite de um imperador distante? Quando os vikings suecos se voltaram para o leste e alteraram o mapa genético, sabe-se que eles não formavam um grupo homogêneo, mas sim estavam conectados por cultura e idioma. Eles tinham jornadas e objetivos diferentes. Os dinamarqueses viajaram para o oeste, os noruegueses para o noroeste e os suecos para o leste. A migração dos suecos para o leste é onde vemos surgir uma conexão com o DNA asiático. Pesquisas genéticas revelaram que os vikings suecos possuíam uma linhagem genética distinta em comparação com outras comunidades vikings. Seu modo de vida não era definido apenas por incursões e guerras. O comércio também desempenhou um papel significativo na formação de sua identidade e estilo de vida. Os vikings suecos utilizavam seus navios longos para atravessar o Mar Báltico, o que lhes permitia acessar as extensas redes fluviais das atuais Rússia e Ucrânia. Esses rios não eram passagens estreitas, mas sim amplas vias navegáveis repletas de oportunidades para os vikings. Os vikings suecos navegaram pelos rios Dnieper e Volga, importantes rotas comerciais que ligavam o norte da Europa ao mundo antigo. Durante suas viagens, os vikings suecos adotaram um novo nome para si mesmos, Rus. O nome Rus acabou evoluindo para o nome moderno Rússia. Pesquisas genéticas indicam que os primeiros governantes da Rússia eram descendentes de vikings, o que reformula nossa compreensão da história europeia. Quando se concorda que os vikings migraram para o leste, surge uma nova questão: até que ponto eles chegaram? Registros históricos comprovam que eles alcançaram Constantinopla, uma poderosa cidade antiga, e Bagdá, um importante centro comercial. Existem também evidências físicas, como as esculturas vikings na Basílica de Santa Sofia, na Turquia, que demonstram a sua presença nesses locais distantes. Evidências genéticas revelaram uma descoberta inesperada: esqueletos da era viking na Escandinávia contém DNA asiático. Essa descoberta sugere que ou os vikings viajaram para a Ásia ou asiáticos viajaram para a Escandinávia para encontrar os vikings. Isso indica que o mundo viking era mais interconectado do que se pensava anteriormente. Para compreender como essa mistura cultural ocorreu, é útil examinar a Rota da Seda. Essa rota comercial histórica conectava a China à Europa. Servindo como uma importante via de transporte, as pessoas negociavam especiarias, seda prata, ideias e até mesmo a si mesmas ao longo desse caminho. Os vikings se posicionaram na fronteira ocidental dessa extensa rede. Comerciantes da Ásia Central, como os das estepes, e possivelmente ancestrais das tribos mongóis, podem ter viajado por rotas fluviais e interagido com assentamentos vikings.
A pesquisa genética corrobora essa hipótese. Evidências de DNA mostram que genes asiáticos podem ser encontrados em restos mortais de escandinavos da era viking. Isso sugere que os indivíduos do leste não eram apenas parceiros comerciais distantes, mas de fato viviam entre os vikings. Eles se integraram à sociedade viking, vivendo, casando e tornando-se membros da comunidade. Lugares como o mercado de Kiev seriam diversos, com comerciantes vikings trocando peles por prata árabe ao lado de mercadores da Ásia Central. Esses mercados eram verdadeiros caldeirões de diferentes culturas, línguas e linhagens familiares. A mistura de diferentes grupos de pessoas leva a uma teoria interessante. Ela poderia fornecer informações sobre a intensa fúria demonstrada pelos guerreiros vikings, conhecidos como berserkers. Acreditava-se que esses guerreiros entravam em uma espécie de transe durante as batalhas, no qual não sentiam dor e demonstravam força e resistência incríveis. Esse comportamento tem sido associado ao uso de cogumelos alucinógenos, mas alguns pesquisadores sugerem que outros fatores podem estar envolvidos. Uma das hipóteses é que o intenso estado físico e mental dos guerreiros vikings pode ter sido influenciado pela genética. Quando duas populações diferentes se misturam novas características, podem surgir um fenômeno conhecido como vigor híbrido. A combinação do biotipo robusto dos escandinavos com a resiliência das populações das estepes pode ter levado a capacidades físicas únicas. Essas novas misturas genéticas podem ter desempenhado um papel na excepcional resistência e força dos guerreiros vikings. Isso sugere que os vikings não eram exclusivamente escandinavos em termos de sua composição genética, já que sua força poderia ter derivado de uma mistura diversificada de genes humanos. A Guarda Varangiana, em Constantinopla, foi um excelente exemplo da diversidade viking. O imperador bizantino optou por usar vikings para proteção em vez de soldados locais, pois eles não se envolviam na política local e se preocupavam apenas com o pagamento. Os vikings contratados tornaram-se a guarda pessoal de elite do imperador. Os membros da Guarda Varangiana eram famosos por serem altos, fortes e por carregarem enormes machados. Eles também possuíam uma mistura de diferentes origens genéticas. Estar em Constantinopla os colocou em uma posição central no mundo. Eles conviviam com pessoas de diversas etnias, como gregos, turcos, africanos e asiáticos. Sua estadia em Constantinopla foi longa, com muitos vikings permanecendo por anos. Após concluírem o serviço militar, eles retornaram à Escandinávia, levando consigo suas famílias. Essa tendência descreve uma descoberta genética diferente. Durante esse período, as populações escandinavas apresentaram traços de DNA do sul da Europa. Isso não foi resultado de invasões vindas do sul, mas sim porque os vikings traziam indivíduos consigo. Essencialmente, eles trouxeram pessoas de todo o mundo para o norte. Suas terras se tornaram centros de interação internacional. No entanto, essa disposição para interagir com outros levanta uma questão intrigante. Apesar de serem altamente interconectados e receptivos a influências externas, porque a cultura viking entrou em declínio ao longo do tempo. De acordo com pesquisas genéticas, essa extensa troca cultural ocorreu antes e durante a era viking. Até onde os vikings realmente chegaram? Temos certeza de que eles chegaram à Terra Nova. Isso é corroborado pelo sítio arqueológico de Lance os Meadows, que comprova a presença de povos nórdicos que atravessaram o Atlântico e desembarcaram na América do Norte. A descoberta desse sítio histórico teve um impacto significativo em nossa compreensão do passado. Muitos especialistas acreditam que Lance os Meadows não foi concebido como um assentamento permanente, mas sim como um local de descanso temporário ou um ponto de reparo para navios antes de prosseguir em viagem. Isso levanta a questão de até onde os vikings podem ter viajado além da Terra Nova. Há algum tempo, circulam histórias nas Américas sobre homens de pele clara e barbas que chegaram antes dos espanhóis.
Essas histórias são encontradas em diferentes versões, em várias regiões e entre diferentes grupos de pessoas. Esses estrangeiros eram geralmente vistos como viajantes incomuns que chegavam pelo mar. Os historiadores frequentemente rejeitaram essas histórias como mitos ou interpretações equivocadas, pois não havia evidências concretas para sustentá-las. Em vez disso, elas eram consideradas mais como folclore do que história propriamente dita. No entanto, descobertas recentes estão levando as pessoas a reconsiderarem essas teorias, principalmente à luz de novas informações sobre o DNA viking. Pesquisas genéticas recentes revelaram que os vikings não eram um grupo homogêneo, mas sim uma mistura de pessoas com diferentes origens, incluindo algumas com ascendência asiática. Essa nova descoberta altera nossa compreensão do mundo viking e levanta questões sobre suas habilidades. Sem bússolas magnéticas como eles navegavam em longas viagens pelo mar aberto. Uma das hipóteses é que utilizavam pedras solares cristais capazes de localizar o Sol mesmo em dias nublados, detectando a luz polarizada. Embora possa parecer estranho, essa explicação tem fundamentos científicos. Alguns a consideram tecnologia avançada, enquanto outros preferem explicá-la dentro do campo da ciência atual. Se os vikings possuíam habilidades de navegação e conseguiam se adaptar a novos lugares devido à sua composição genética, vale a pena questionar se eles poderiam ter explorado mais o litoral americano. A pedra rúnica de Kensington, encontrada em Minnesota, é um item controverso que sugere a presença de vikings suecos e noruegueses na América do Norte em 1362. Muitos especialistas acreditam que se trata de uma fraude. No entanto, com estudos genéticos recentes revelando as extensas viagens e a miscigenação dos vikings com outros grupos, alguns estudiosos acreditam que o artefato deva ser reexaminado. Isso levanta outra questão importante. Se os vikings da Suécia trouxeram DNA asiático para a Escandinávia, é possível que os vikings da Noruega tenham deixado DNA europeu em populações nativas americanas. Embora extensos estudos genéticos não tenham demonstrado traços genéticos vikings claros em restos mortais de nativos americanos pré-colombianos, a falta de evidências não descarta definitivamente essa possibilidade. Isso pode simplesmente significar que as evidências ainda não foram descobertas ou que os pesquisadores estão procurando nos locais errados. Outra ideia frequentemente ignorada é a possibilidade de os vikings terem trazido pessoas consigo em vez de apenas deixarem seu DNA nas Américas. Imagine um navio viking retornando de Vinland com pessoas a bordo, não apenas tesouros. Se nativos americanos fossem levados para a Islândia ou Noruega, seu DNA acabaria se misturando com o da população local. Com o passar do tempo, seria mais difícil rastreá-lo, mas ele não desapareceria. Na Islândia, pesquisadores encontraram uma pista genética que corrobora a ideia de ancestralidade nativa americana. Eles descobriram um tipo específico de linhagem genética chamada Cone, e comumente encontrada em populações nativas americanas e asiáticas. Embora esse tipo genético esteja presente apenas em um pequeno número de famílias islandesas, a cronologia sugere que ele pode ter chegado há cerca de 1000 anos. Isso levanta a questão: será que um viking trouxe uma mulher nativa americana para a Islândia? Por volta do ano 1000, as evidências disponíveis parecem apoiar essa explicação mais do que outras. A teoria amazônica é considerada a mais extrema de todas. Alguns pesquisadores acreditam que imagens antigas na América do Sul retratam homens com barbas. Embora os vikings sejam conhecidos por suas barbas, essa ligação por si só não é forte o suficiente. No entanto, ao considerarmos outras habilidades vikings, a teoria torna-se mais intrigante. Os vikings eram hábeis na navegação fluvial e utilizavam os rios para alcançar áreas do interior, incluindo aquelas ligadas a Bagdá por rotas comerciais. Se isso era possível na Europa e na Ásia, por que seria diferente no rio Amazonas? O conceito pode parecer improvável,
Mas novas descobertas demonstraram que subestimamos os vikings no passado. Foi revelado que os vikings, na verdade, possuíam genes asiáticos antes de serem reconhecidos como tal. Além disso, indivíduos da Escócia também se juntaram à comunidade viking. A identidade viking era mais um sistema coletivo ou franquia do que um grupo étnico específico. Levando isso em consideração, a teoria sobre os vikings terem chegado à Amazônia parece menos absurda e mais digna de discussão. Quando a mitologia entra na conversa, ela se torna mais complexa. A mitologia nórdica apresenta histórias de uma batalha entre dois grupos de deuses, os Aesir e os Vanir. Os Aesir representam a guerra e a força com deuses como Odin e Thor. Já os Vanir estão ligados à natureza, à fertilidade e à terra, com divindades como Freyr e Freyja. No passado, os estudiosos viam esse conflito como meramente simbólico, mas existem diferentes maneiras de interpretá-lo. E se essa história for baseada em um evento histórico e genético real? Será que os Vanir representam os primeiros povos da Escandinávia com ancestrais do sul da Europa? E talvez os Aesir simbolizem novos grupos com ascendência das estepes asiáticas. Na lenda, a guerra não resulta em destruição, mas em integração. No fim, o período em que os vikings se misturavam com outras culturas chegou ao fim. Pesquisas genéticas mostram que a introdução de novos genes diminuiu e, eventualmente, cessou. A dinâmica sociedade viking tornou-se mais estável com a Dinamarca, a Suécia e a Noruega formando nações separadas. As razões para essa mudança não são completamente compreendidas. É possível que a Igreja tenha limitado a circulação de pessoas, que as fronteiras políticas tenham se tornado mais definidas ou que o estilo de vida viking tenha perdido seu encanto. Contudo, o material genético dos vikings não desapareceu. Continuou a existir na população, embora não visivelmente. Isto nos leva de volta à questão fundamental, que é muito pessoal e ainda não foi respondida. Aguarda-se que seja abordado com base em provas que ainda não foram descobertas. Vamos juntar tudo e ver o que toda essa pesquisa minuciosa realmente significa para as pessoas hoje em dia. Os cientistas não estudaram apenas túmulos e ossos antigos, eles também compararam o DNA dos antigos vikings com o de populações modernas. O objetivo deles era simples, porém impactante, determinar quanto da linhagem genética viking ainda existe após mais de 1000 anos de mudanças, migrações e eventos históricos. As descobertas são inesperadas e de grande importância. Se você reside atualmente no Reino Unido, é muito provável que tenha ascendência viking. Pesquisas indicam que até 6% dos residentes do Reino Unido possuem uma quantidade significativa de genes vikings. Isso implica que existem milhões de pessoas hoje com evidências genéticas daqueles que navegaram pelos mares gelados em barcos longos. Uma pessoa pode trabalhar em um escritório, ser professora ou trabalhar em um hospital, e ainda assim ter um pouco do Mar do Norte em seu DNA. Pesquisadores descobriram que na Suécia, a porcentagem de pessoas com marcadores genéticos vikings distintos é ainda maior, em torno de 10%. Alguns podem achar esse número baixo, considerando a crença comum de que os suecos modernos são, em sua maioria, vikings em termos de ancestralidade. No entanto, um estudo recente contesta essa noção. Ele revela que os escandinavos modernos não compartilham a mesma composição genética dos vikings de 1 milênio atrás. Ao longo dos séculos, houve uma mudança significativa no conjunto de genes. As características genéticas distintas dos vikings, que incluíam influências da Escandinávia, do sul da Europa e da Ásia, evoluíram, diminuíram ou se fundiram em algo novo. Essa descoberta muda a forma como vemos a história. Ela prova que os seres humanos estão em constante transformação devido ao tempo, à migração e à evolução. Não se pode presumir que um sueco moderno seja exatamente como um viking. O passado não imobiliza as pessoas, ele as altera e molda.
Como resultado, os historiadores terão que revisar suas antigas teorias e modernizar crenças estabelecidas. A pesquisa refuta a noção de ancestralidade pura. Alguns grupos alegam que a herança viking representa pureza genética, mas a ciência prova o contrário. Os vikings eram, na verdade, muito diversos geneticamente e miscigenados. Eles não se isolavam e se integravam a outras populações onde quer que fossem. Abraçavam novas culturas, habilidades e DNA. A resiliência deles provinha da sua diversidade, não da uniformidade. Ao analisarmos os restos mortais descobertos em locais como as Ilhas Orkney, torna-se mais evidente que nem todos os indivíduos sepultados como vikings eram de fato escandinavos. Alguns eram habitantes locais, que adotaram o estilo de vida viking. Isso demonstra que ser viking não se baseava necessariamente na ancestralidade, mas sim no envolvimento em atividades como navegação, combate e trabalho em prol de objetivos comuns. Se alguém participasse dessas atividades, poderia ser aceito no grupo viking. O estudo também mostra a abrangência das explorações vikings. Seu material genético comprova que estavam em constante movimento. Viajaram da Dinamarca para a Inglaterra, da Noruega, para a Irlanda da Escócia, para a Islândia da Groenlândia, para a Suécia e para as regiões do Báltico. Essas rotas criaram uma vasta rede interconectada que abrangia continentes. Os vikings essencialmente atuavam como mediadores entre diferentes partes do mundo medieval, conectando áreas distantes antes do desenvolvimento de métodos de comunicação mais avançados. No entanto, a pesquisa mostra uma queda repentina e surpreendente no influxo de novos genes na Escandinávia por volta do final da Era Viking, aproximadamente no ano de 1050. Isso significa que a diversidade genética que caracterizou a Era Viking diminuiu significativamente. As fronteiras, tanto físicas quanto genéticas, tornaram-se mais definidas à medida que a livre circulação de genes no mundo viking diminuiu. Diversos fatores podem ter contribuído para essa mudança. A disseminação do cristianismo trouxe novas crenças e normas que desencorajaram os saques e o tráfico de escravos, ambos fatores importantes na mistura de culturas no passado. Além disso, começaram a surgir reinos poderosos, levando à centralização do poder. Áreas que antes eram abertas e acessíveis tornaram-se mais restritas e fortificadas.